Eu gostaria de abrir essa trilha, a trilha técnica, mais uma vez agradecendo aos nossos patrocinadores, a Century, como nosso patrocinador Platinum, aos patrocinadores Gold, Objective, Red Hat, FIAP e Intelge, e aos patrocinadores Silver, Everest e Pitang. Para abrir essa trilha técnica, gostaria de convidar Rafael Oliveira, consultor da Liferay, para falar um pouco sobre arquitetura AWS e o deploy no Liferay XP. Por favor. Iniciar pela agenda, o objetivo hoje aqui vai ser mostrar como a gente vai fazer um deploy do Liferay em cloud. Nesse caso aqui, a gente vai focar especificamente na nuvem da Amazon. Na verdade, a gente vai explorar as possibilidades, né? A gente vai falar de uma série de serviços e o que a gente pode se beneficiar desses serviços. Falar desses tais serviços gerenciados com algum foco aqui. O foco vai ser o autoscale e também a alta disponibilidade. Fechando esse ponto, a gente vai cobrir um pouco de disaster recovery, ou seja, pensar o que pode acontecer, como a gente se prevenir caso aconteça algum imprevisto no nosso ambiente. E fechando ali com um produto da Life, que é o Liferay Connected Server, que vai dar um certo nível de gerenciamento nesse ambiente. Pronto. Falando de deploy, logo vem à nossa mente o quê? Uma série de variáveis que a gente tem que levar em consideração. Ou seja, a gente precisa, em determinado momento, até inclusive entender os requisitos funcionais, além dos não funcionais. Por exemplo, a gente vai pensar num size, a gente tem que entender não somente um modelo do nosso ambiente, mas entender os requisitos de negócio para prever um pouco como é que vai ser o uso dessa aplicação e aí chegar num certo dimensionamento. A ideia é que hoje a gente diminuir um pouco o nosso foco nessas variáveis, focando realmente no que vai importar para a nossa aplicação. A gente focar no nosso usuário e focar na nossa aplicação. Essa é a linha que a gente vai tentar seguir aqui. Aí, para avançar, a gente vai começar de algo bem básico aqui. Pensar num deploy bem simples. Aqui a gente já está simulando uma nuvem da Amazon, e ali a gente tem um serviço de instância que chama EC2. O que a gente fez ali? Pegou o bundle da Liferay, que ele já vem com uma série de serviços agregados, levou tudo isso para a nuvem. A gente fez um deploy, de certa forma, fez um deploy. Está lá nosso Liferay com todo aquele serviço que vem agregado ali em uma instância só. Mas atendeu nossos objetivos? Aí lembra que a gente colocou algumas premissas no início ali, que foi realmente reusar os serviços gerenciados, pensar em alta disponibilidade, pensar em autoscale. Isso, com certeza, não vai atender essas nossas premissas aqui. Aí o que a gente vai fazer a partir de agora? Tomando em mente essa figura, essa ilustração aqui, a gente vai fazer um exercício aqui, que é trabalhar com 3 passos. Ou seja, a gente vai identificar nosso problema, vai fazer um mapeamento com algum serviço da nuvem e depois dar um direcionamento de como configurar. A gente não vai fazer um passo a passo aqui, mas a gente vai dar um start para vocês de o que seria uma possível configuração desse serviço. O primeiro ponto que a gente vai levar em consideração aqui é a base de dados. A gente tinha aquela instância única e agora aqui a gente já agregou um serviço em nuvem. Quando a gente pensa em banco de dados, pensando em Amazon, vem logo em nossa mente o serviço de banco de dados relacional dele, que é o RDS. Aí, além do RDS da Amazon, a gente utilizou aqui um serviço de roteamento, que é o Route 53. Por quê? Porque quando você sobe uma instância na Amazon, ela recebe um nome dinâmico e você precisa colocar um nome na sua configuração do Liferay. Aí a gente usou esse serviço de roteamento, que ele vai registrar no outro serviço da Amazon, chama Route 53, e vai ter um nome fixo aqui. E como é que a gente faria isso no Liferay? Lá no portal XT, você vai encontrar uma propriedade que você vai mapear o endereço do seu banco de dados que foi inicializado. Pronto, a gente já chegou no nosso primeiro modelo, que tiramos o banco de dados do Liferay, que por padrão já vem em memória, e agora a gente já está utilizando o primeiro serviço. Evoluindo um pouco esse modelo aqui, a gente já pode pensar em ter 2 RDS, no caso. Ou seja, eu vou deixar um somente para escrita, outro somente para leitura. Aí, no Liferay, a gente teria aquela forma de configurar ali, e com isso a gente já começa a se beneficiar do serviço em nuvem. Por quê? Quando você vai para um banco de dados gerenciado, aqui no caso da Amazon, você já tem backups automáticos, você já pode levar isso para uma outra região, e somente numa configuração.
realmente você desonera esse trabalho de gerenciamento do seu ambiente, delegando isso para os serviços em nuvens. Avançando mais um pouco aqui, a gente tem outro ponto aqui, que são os arquivos estáticos. Isso fica no Live, seu CSS, seu JavaScript, suas imagens. A gente também pode tirar isso daí. Qual o serviço que a gente poderia usar aqui nesse caso? A gente tomou ali como S3. Qual a vantagem que a gente vai ter desse serviço? Ele é se hoje você precisa, por exemplo, de 10 MB na sua aplicação, só tem algumas imagens, algum logo, esse serviço já está lá preparado. Após o seu sistema entrar em produção, por exemplo, isso cresce bastante e você vai precisar de 1 TB. Zero configuração para você. O serviço já está ali preparado. A única coisa que você tem que é fazer essa configuração inicial e pronto, sua aplicação já está pronta. Como eu faria isso no Liferay? São 2 pontos de partida ali. Você tem que primeiro informar que você quer usar esse algoritmo agora. Eu não quero armazenar meus arquivos no Liferay. Eu quero que isso vá para um S3, que é o serviço da Amazon. E mais uma configuração que vai ter ali, que é simplesmente configurar suas credenciais da Amazon e dizer em qual pastazinha, porque ele gera um estilo, uma pasta, ele chama de bucket. Aí, nessa segunda linha, você vai informar qual bucket que você quer salvar os seus arquivos. Melhorando um pouco ainda essa parte de armazenamento estático, a gente pode adicionar uma camada a mais quando o usuário for acessar a sua aplicação, que é colocando um CDN. E esse serviço chama-se CloudFront, que é o quê? Toda vez que o usuário for acessar um arquivo estático, esse serviço vai verificar, eu já tenho esse conteúdo no meu cache, então não. Então vou lá no Liferay, busco ele e trago para o meu cache. Na próxima vez, o usuário que for acessar já não vai mais encostar no Liferay, por quê? O cache já vai estar respondendo o usuário. Aí a gente já chega nesse outro modelo agora aqui, que a gente adicionou o CloudFront. E como seria isso no Liferay? Lá no seu portal UXT, você tem uma configuração. No caso ali eu estou usando somente do HTTP, mas você tem um equivalente para HTTPS. Ou seja, toda vez que o Liferay renderizar uma página, todas as URLs estáticas vão receber esse prefixo agora ali, que é esse aqui, que é o caminho do seu CDN, ou seja, todas as requisições para arquivos estáticos vão estar passando pelo CDN agora. Seguindo mais um pouco, vem um ponto importante aqui, quando a gente fala de alta disponibilidade, de auto-scaling, que entra também no ponto do load balance. Ou seja, tinha minha instância lá, somente uma instância preparada para receber as requisições, mas eu preciso pensar em falha, tudo, preciso escalar isso aí. Como é que a gente faria isso? Existe um serviço do balanceador, mas a gente vai entrar primeiro no que ele chama de SS. O primeiro ponto que a gente fez aqui foi configurar o Liferay utilizando o Docker. Ou seja, eu não quero pensar em conectar numa máquina via SSH, ir lá e fazer minhas configurações. Não, eu quero criar realmente uma descrição do que seria uma instalação de um Liferay, criar essa imagem via Docker e deixar ela preparada. Agora eu vou subir ela em várias instâncias, a depender da minha necessidade. Aí existe esse serviço que é chamado SS na Amazon, que realmente você vai deixar a sua imagem disponível lá e vai configurar agora seus parâmetros. Não, no meu ambiente eu posso ter 2 instâncias no mínimo, mas eu quero estar me preparado para, por exemplo, um Black Friday como passou, eu posso chegar até 10 instâncias. É essa a configuração que você vai informar lá. Meu mínimo é 10, meu mínimo é 2 e o máximo é 10, e toma aqui minha imagem Docker que sobe um Liferay. Pronto, nessa forma a gente já tem a alta disponibilidade configurada, só que a gente precisa no Liferay só configurar o cluster. Por quê? Você entrou em uma página, o Liferay vai fazer um cache disso. Se você criar uma nova página, o outro nó também precisa ser atualizado. Aí com essa estratégia aqui, qualquer nó que tiver uma atualização que precisa ser invalidado o cache, esse nó vai mandar uma notificação e vai comunicar a todos os nós que ele precisa ser invalidado. Nesse caso, a gente usou o S3 Ping. Cada máquina que subir, ela vai lá naquele serviço S3 que a gente falou no início, cria um arquivo mesmo dizendo, ó, eu existo aqui nesse ambiente e meu IP é esse. Subir uma nova máquina, ela também vai ir lá, já existe outro. Então, a gente está trabalhando em cluster aqui.
Aí já vai também te registrar e pronto. Nosso ambiente já está configurado em cluster. Qualquer nova máquina que surja, ou qualquer necessidade de atualização do invalidar o cache, esse arquivo vai ser utilizado para conhecer quais são os nós e vai mandar essa mensagem. Aí a gente entra agora aqui no outro ponto. Esse é bem mais simples aqui. Você pode mandar notificações no Life, por exemplo, via e-mail. E esse é somente configurar aquela URL lá. Você, após subir seu serviço na Amazon de e-mail, usando esse SES, você vai chegar no Live e configurar. Toda vez que a notificação precisar ser enviada, delegue aqui para essa minha configuração que vai utilizar um serviço da Amazon. Ou seja, se hoje eu preciso enviar 10 e-mails, amanhã 1000, também uma preocupação a menos com você. Realmente você está fazendo o seu ambiente preparado para que ele escale. Chegamos a outro ponto importante no gerenciamento de ambientes. À medida que você vai subindo os seus ambientes, pense agora num problema que acontece, que teve um erro, você precisa às vezes analisar o log. Mas eu falei aqui de 2 instâncias, mas isso pode ser 15, depende da quantidade de nós. Imagina a quantidade de informação que você tem aqui. Esse ambiente está crescendo. Ou seja, ao invés de você ter que conectar na máquina para ir lá pegar um log específico de um nó, então até descobrir especificamente onde é que está o problema, você pode redirecionar isso tudo para um serviço centralizado e depois com a ferramenta você simplesmente fazer uma consulta e ter essa análise. Nesse caso aqui a gente usou o serviço da Amazon. Ele aqui atende perfeitamente essa demanda, que você via logs test, seria aquele parâmetro de configuração, você vai fazer esse encaminhamento de todos os logs e levar para um serviço. E depois, via Kibana, por exemplo, você pode consultar com interface visual, fazer suas consultas, filtrar pelo tipo de erro, por alguma palavra-chave que vai lhe chegar o problema. E, fechando aqui esse modelo, a gente vai falar um pouco de busca. Porque também o Life, no seu bando inicial, aquele bando que a gente mostrou no primeiro slide, ele traz já o Elasticsearch embutido. Mas uma recomendação clara por aí é, se isso for em produção, você não vai deixar essa busca embutida. E no caso, a gente usou a mesma estratégia ali, que foi configurar um Docker com nossa imagem rodando um Elasticsearch e deixar esse num ambiente autoescalável, de alta disponibilidade, utilizando o SES, que é essa figura aqui. Esse do cantinho aqui. E no Life eu fiz 2 configurações somente. Eu preciso dizer agora que o meu Elasticsearch não está mais local, está de forma remota. Ou seja, nesse arquivo, no config, a gente formou lá que é remota e que tem um nó que vai estar gerenciando isso para mim. No cluster você não precisa informar, feito aqui no SES, que a gente tem um balanceador. Realmente você informa um nó e esse nó vai tratar de fazer a comunicação. Um ponto importante é que na Amazon ele não suporta multicast. Sempre que você for fazer uma configuração de cluster, seja no SES quanto no Elasticsearch, realmente você tem que fazer unicast, cada nó se conhecendo, porque isso é uma forma de segurança. Ele sempre trabalha na ideia de, eu bloqueio tudo na minha infraestrutura e você especificamente tem que dizer o que você quer comunicar e com quem você quer comunicar. Aí, fechando, cresceu um pouco o modelo aqui, mas realmente a gente tem nossas premissas. A gente chegou nesse modelo de deploy, que com isso a gente reutilizou todos esses serviços gerenciados da Amazon e criou um ambiente que vai estar preparado aí para um crescimento, seja ele, você precisar, o crescimento de incluir mais instâncias aí, ou então reduzir. Então, um ambiente com alta disponibilidade. Um ponto importante é que uma vez que você tem esse ambiente montado, você pensa, poxa, agora eu quero levar isso para o outro ambiente, quero criar um ambiente de prova semelhante a isso aqui, mas não quero ter esse trabalho de reconfigurar, porque isso leva um tempo. Como é que você faria isso, uma vez que você tem esse ambiente? Existe um serviço que é muito importante ele aqui, que ele chama CloudFormation, que ele realmente vai tirar uma foto do seu ambiente. Está lá pronto, essa foto vai ser salvo o quê? Um arquivo JSON, que vai ter uma descrição de toda a sua infraestrutura. Toda essa configuração, agora você pode chegar em outra região, dar um nome lá, quero essa mesma estrutura, porque eu quero fazer um teste exatamente igual, ver como é que está a capacidade do meu sistema em um ambiente de UAT. Pronto, peguei minha foto, que está representada em um JSON, e levei para um outro ambiente.
Posso clonar, inclusive, em outra conta da Amazon. Isso pode ser um projeto. É realmente tu pensar em sua infraestrutura completa como código agora. Pronto, fechando esse ponto aqui, a gente falou do deploy, mas tem outro cenário aqui importante, que é a recuperação de desastre, que é o disaster recovery. Montou seu ambiente, por exemplo, a Amazon tem aqui em São Paulo 3 zonas, mas a gente sabe que pode acontecer algum imprevisto e essa zona cair, como aconteceu nos Estados Unidos o ano passado. Ou seja, eu preciso pensar numa estratégia que eu não dependa só de uma região. Aí que a gente começa a falar de estratégias de disaster recovery. Essa imagem aqui foi retirada de um white paper da própria Amazon, dando algumas sugestões. Que vai desde uma estratégia ali, tá de um azul para um vermelho, seria uma estratégia mais fria a mais quente, pensando em tempo. Qual seria a primeira estratégia que a gente levaria aqui? A estratégia mais simples seria, se o ambiente está executando, eu não quero montar uma outra infraestrutura, vou somente fazer o quê? Fazer um backup, manter algum backup sincronizado com o meu ambiente. Aí o que vai acontecer? Teve algum problema, algum imprevisto na sua região, você vai levar só esse tempo de restaurar o seu ambiente. Mas já é uma estratégia de recuperação de desastre. Vai muito variar do seu requisito de quanto tempo o usuário pode ficar offline, né? Pode ficar sem acesso à sua aplicação. Uma segunda estratégia aqui, que eles chamam de Pilot Light, é somente você deixar o mínimo da sua infraestrutura. O que poderia ser um mínimo, pensando naquele ambiente que a gente mostrou? Não, talvez eu vou deixar um banco de dados. Essa seria a infraestrutura mínima do meu ambiente. Ou seja, toda a minha aplicação está aqui rodando, mas eu tenho um banco de dados aqui que vai atender, que vai estar sincronizado. E caso eu precise subir meu ambiente, eu não vou ter mais aquele tempo de ir lá procurar meu backup, subir, esperar inicializar, ter que recriar um banco, que a gente sabe que é uma tarefa custosa. Ou seja, seria a estratégia mínima de já ter algo rodando e que me permita uma reconstrução mais rápida. Avançando aqui, uma terceira estratégia, mais quente aqui, com um tempo menor de downtime, seria realmente, que eles chamam de estratégia warm, que é você deixar um ambiente que realmente seja executado. Você pode entrar nele, você vai ver sua aplicação. Talvez não esteja sua aplicação completamente rodando, mas você já pode dar para o usuário ali algo, ó, a gente está com parte da aplicação funcionando, uma mensagem, mas você tem acesso a relatórios, algumas consultas, e com essa daqui, o tempo de recriação do seu ambiente já vai ser bem menor do que pensando até numa estratégia de backup. E, por fim, a gente chega na solução quente. Seria o quê? Realmente, eu montei um ambiente aqui em São Paulo e vou montar algum outro lá nos Estados Unidos, seja na Europa, alguma outra região que me permita a recuperação de desastre. E eu tenho 2 ambientes rodando. Aconteceu um problema aqui, meu usuário já está caindo no outro, porque você pode colocar, inclusive, aquele serviço que eu falei de Route 53, que ele trabalha com resolução de nomes, que ele pode ficar pingando seus 2 ambientes. Der algum problema, ele vai fazer, redirecionar todos os usuários para outra página. Então, a gente falou deploy, fechou o que seria o disaster recovery, e, por fim, a gente chega na ferramenta, a Life lançou recentemente, essa Life Connected Service, que vai lhe ajudar o quê? Um gerenciamento do seu ambiente. Você tem seu ambiente, mas quando ele sobe, lembra que agora a gente está falando de instâncias elásticas. A gente pode ter 2 instâncias agora, aumentou a carga, agora eu tenho 10 instâncias. E eu não quero ficar gerenciando as licenças, instalando, conectando, não. Você vai pagar realmente no mesmo modelo da nuvem que a gente está trabalhando hoje, que é o modelo por hora. Ou seja, subir uma instância lá para atender uma demanda específica, e por um dia, por exemplo, durante um final de semana, um Black Week, durante uma semana toda, ou seja, eu quero ser cobrado por esse período que eu usei. Aí essa ferramenta vai fazer esse gerenciamento. Você vai alocar um pool de licenças que você tem, eu tenho direito a 10, mas beleza, eu só quero usar 2 nesse momento aqui. E caso passe desse valor, eu vou ser cobrado por hora por isso. Além disso, ela vai te ajudar o quê? Na instalação de atualizações menores, fixpack, vai dar um certo nível de monitoramento para a sua aplicação. Você pode ver estatísticas, memória, quantidade de acessos. E aqui eu tenho uma imagem dela, seria isso aqui, a ferramenta. Subiu suas instâncias, ela já conecta diretamente com o LCS, que é um serviço que está rodando. Você pode fazer, esse gerenciamento não vai ser exclusivo a ambientes
na nuvem. Também você pode gerenciar ambientes on-premise. Você subiu sua instância, vai mandar uma mensagem para o LCS, a LCS vai falar, essa instância está autorizada. Então, ele vai lá, reduz do seu pool de licença essa instância. Subiu outra máquina, ela vai lá, aloca de novo. A máquina saiu do ar, aí ela libera uma instância para outra máquina poder utilizar. Aqui um exemplo de um relatório das páginas mais acessadas, por exemplo, ele pode dar, dentre outras configurações. Você pode ver especificamente a configuração da sua JVM, posso ver como é que está meu arquivo de property nesse momento. Aí são várias abas que você tem para navegar ali. Por fim, a gente tem aqui essa mensagem que foi até do Andy Jassy, o CEO da Amazon, que ele falou em 2014. Você vê que ele falou aqui que a cloud é o quê? É o novo normal. Ou seja, quando você pensa hoje em deploy, infraestrutura, você tem que levar em consideração a cloud. E não somente pensar que a cloud é o novo normal, mas realmente eu tenho que me beneficiar dessa infraestrutura, de fato deixando que ela trabalhe para mim. Vê que a gente montou um ambiente ali, quando a gente pegou o exemplo do S3, eu não precisei pensar em dimensionamento, não. Configurei o S3 e hoje eu estou no desenvolvimento, estou precisando de somente alguns megas para desenvolver. Se o ambiente for para produção amanhã, a infraestrutura já está preparada. Ela vai atender desde o meu desenvolvimento, se eu escolher aquele na infraestrutura, até o meu ambiente em produção, porque ele é autoescalável. Ou seja, tirei a demanda agora de gerenciar isso manualmente, mas realmente eu defino parâmetros, defino os requisitos que meu sistema vai ter. Pois é isso, pessoal. Obrigado aí.